Filosofia. Ciência. Religião. Queridos telespectadores, muito bom dia. Estamos aqui iniciando hoje, dia 8 de outubro de 2011, começando aí mais um programa Terceira Revelação, levando até você a doutrina espírita verdadeiramente como ela foi codificada, porque tem muita coisa aí que as pessoas classificam como espíritas e que não são espíritas, mas a gente aqui no Terceira Revelação, ao longo desses 8 anos aí, a gente tem sempre esse compromisso desde o primeiro programa de apresentar a doutrina espírita, sempre levando para todos nós, né? Todos nós sempre aprendendo sobre a fé raciocinada, com base na ciência, com base no bom senso, com base filosófica, religiosa, moral, né? Porque a doutrina espírita tem esse aspecto principal. É a principal função, a principal missão dos espíritos quando vieram dar essas notícias, e Kardec, né, Allan Kardec aí codificou todas elas, foi exatamente de esclarecer a humanidade, principalmente sobre alguns aspectos que ao longo aí da história da humanidade foram sendo deturpados em matéria de religião, de entendimento de Deus, tendo como princípio, a gente sempre gosta de lembrar os 5 princípios básicos da doutrina espírita, que são a existência de Deus, a existência e a imortalidade da alma, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, que são aí as moradas na casa do Pai, que Jesus já nos falava, e a comunicabilidade com os espíritos, que é totalmente possível. E a ciência hoje cada vez mais avança e vai aí ao encontro dessa realidade que não foi criada pelo Espiritismo. Essas leis, essas regras já são leis eternas, imutáveis, são leis de Deus e já estão aí desde que o mundo é mundo. Aliás, não só o mundo, mas são regras que Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, criou para todos nós. Então, todos nós, o universo, todo está aí submetido a essas leis, que, claro, vindo da inteligência suprema, só podem ser realmente supremas nas suas características. Então, nós estamos aí, todos nós submetidos a essas leis que são infinitamente justas, que são infinitamente sábias. Então, basta a gente ter um pouquinho, né, de humildade, de simplicidade, para poder observar tudo isso que nos cerca, toda essa natureza. Então, essa é a doutrina espírita que traz aí essa fé raciocinada, sem preconceitos, sem, né, nenhuma utilização de vela, de altar, de cantoria, de defumador, porque as pessoas ainda confundem muito. Qual é a sua religião? Eu sou espírita. Então, as pessoas sempre aí nesse sincretismo de confundir espiritismo com umbanda, com as práticas aí das religiões afro-brasileiras, a mistura muitas vezes do espiritismo com catolicismo. Então, tudo isso aí nesse caldeirão faz mais confusão. E muitas pessoas também, muitos irmãos aí estão muito desatentos em relação a isso, fazem essa confusão toda, e nós temos essa tarefa aqui no Terceira Revelação, esclarecer e levar até você, através aqui da TV Focus, através do YouTube também, esses esclarecimentos que são essenciais para a gente realmente aprender a doutrina espírita como ela foi codificada por Allan Kardec, né? Falando também em Allan Kardec, aí no dia 3 de outubro aí que passado, foi o nascimento na França de Léon Hippolyte Denisard Rivail, né? Que foi o codificador aí, que adotou o pseudônimo de Allan Kardec e que trouxe para a humanidade todo esse trabalho grandioso com esses esclarecimentos aí da doutrina espírita, dos espíritos superiores. E nós vamos ver aqui hoje se existiu algum outro codificador. Vamos fazer um programa hoje para esclarecer as pessoas que estão assistindo pela primeira vez e que querem realmente conhecer a doutrina espírita como ela é. Bom dia, José Manuel. Muito bom dia, Valéria Cristina. Estamos aí mais um sábado na nossa tarefa, né? Com certeza. Bom dia, queridos telespectadores, queridos internautas. Nós estamos aí mais uma vez para continuar com essa tarefa de passar espiritismo como ele foi codificado, como ele foi revelado. Espiritismo não é um amontoado de práticas ritualísticas, de confusões espirituais, de comunicações de espírito.
que, como disse a Valéria na abertura, faz esse caldeirão aí que se enfiou tudo que mexe com o espírito e se chamou de espiritismo. Nada disso. Nós estamos aqui para esclarecer as pessoas que querem ser esclarecidas. Nós estamos aqui para falar para as pessoas que querem pensar, raciocinar por conta própria. Então, nosso objetivo é criar pessoas espertas, perspicazes, e não fazer crentes de viseira, e não fazer fanáticos e tolos que andam atrás de bobagens e atrás de espíritos por aí, se dizendo espíritas. Além de se agruparem para externarem suas idiosincrasias, suas taras, seus orgulhos, suas vaidades, seus rancores, seus ódios e tudo mais, que nós até vamos ver em função de perguntas que nós temos ali a respeito de movimento espírita, movimento político, movimento esportivo, movimento social em geral. Cai tudo na vala comum de um defeito que é inerente à espécie humana, que é o egoísmo. Que os espíritos aqui no programa anterior, Valéria fez uma apresentação do que disseram os espíritos a respeito disso no Livro dos Espíritos. É a praga da humanidade, é a praga que caracteriza uma sociedade inferior de provas e expiações, como é a sociedade humana, como são os espíritos reencarnados aqui. A praga do egoísmo. Cada um querendo o melhor para si, independentemente de estar prejudicando os outros. E em função disso, não só em termos econômicos, financeiros, mas em termos morais também, em termos de estar em destaque, de estar se sobrepondo, de estar aparecendo, as pessoas negociam, como dizia um ditado antigo, a alma com o diabo. Mentem deslavada e descaradamente para justificar os seus status de pessoas puras, de pessoas evangélicas, no nosso caso ocidental, de pessoas hipocritamente religiosas, como a gente é bom sempre lembrar o que Jesus falou a respeito disso. Caia de branco por fora e continua com a podridão por dentro. Esse programa, portanto, Terceira Revelação na TV, não tem pacto com ninguém, não tem pacto com quem as pessoas às vezes até insinuam que seria com o diabo, não. Está para transmitir para todos vocês, para todos nós conhecermos, independente de filiação, de dependências a qualquer instituição, está para mostrar para vocês a revelação espírita contida no Livro dos Espíritos. Aqui está o que se chama espiritismo. Fora disso é o resto que anda por aí, inclusive institucionalizado com o nome de Federação Espírita Brasileira e Movimento Espírita. Totalmente degenerado, prostituído, totalmente imoral no que diz respeito a transmitir isso que está aqui. Porque adulteram, falsificam, mentem, aconchegam aos seus interesses financeiros ou interesses de status aquilo que não é a doutrina espírita como ela está codificada. Então, esse programa tem essa finalidade. E é uma finalidade ímpar que está sendo aplicada por este programa, talvez unicamente aqui em todo o Brasil. Nós vimos até nos mandaram e nós vamos comentar nos próximos programas, talvez no próximo. Um curso superior de espiritismo que tem uma faculdade aí no Sul, que está já anunciando o vestibular que será realizado agora para o ano que vem. 42 matérias serão tratadas nesse curso, 3.154 horas de duração, 42 matérias no curso. Não fala sobre o céu e o inferno, que é uma das 5 obras básicas do Espiritismo. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espírito, céu, inferno e Gênesis. Não fala do céu e inferno, por exemplo. E apresenta Chico Xavier como o maior médium espírita do Brasil. Desqualificou totalmente o curso. Primeiro eles têm que estudar isso. Primeiro tem que estudar o Espiritismo, conhecer o Espiritismo. Para depois falar em curso superior. Nós vamos até provavelmente escrever para lá, porque é o que nos tem pedido todos. Façam isso, escreve para lá, não. Escreve para lá. Não é muito do meu interesse ficar fiscalizando e vigiando nada, não. Mas quando chega aqui a informação, nós temos que esclarecer. Não se iludam com isso. Essas associações de juízes espíritas, associações de engenheiros, associações de militares, associações de médicos, isso é tudo bobagem. Isso é tudo elitizar
ou marginalizar os que não são médicos, engenheiros, juízes. Então esses são os inferiores, que caem nos centros. E os centros, por sua vez, desgraçam isso que está aqui, realmente aí a coisa fica meio ruim. Observem, vocês sabem como anda o espiritismo na França? Zero, praticamente. Menos ruim que no Brasil, porque no Brasil está totalmente deturpado, prostituído. E na França, pelo menos, não está tendo um trabalho contra. Está zerado praticamente. E qual a explicação que vocês têm? Se foi lá que surgiu Kardec, a codificação. Kardec agora, 3 de outubro, esses dias passados, comemorando a data do seu nascimento, não é? 3 de outubro. Como é que está o espiritismo na França? Onde ele fez a codificação. Do mesmo jeito que está o cristianismo lá em Jerusalém, do mesmo jeito que está o cristianismo lá onde ele surgiu. Por que isso? É porque a humanidade é uma humanidade infeliz, é uma humanidade inferior. A maioria, 99% dos que estão encarnados aqui, de nós que estamos aqui, somos voltados aos interesses, como lembro o assunto do programa passado que a Valéria leu no Livro dos Espíritos. A maior desgraça da humanidade, o maior vício, o pai e a mãe de todos os outros é o egoísmo. Então, 99% dos espíritos que encarnam aqui são egoístas, são como nós, querendo tudo para si, querendo ser o destaque, querendo ser o rei, querendo ser o chefe, querendo tudo de bom em termos da matéria, para ter fama, dinheiro e poder. Essa é a praga que domina a humanidade. Ora, qualquer doutrina que diga o contrário vai servir num mundo desse para que as instituições se estabeleçam, esses egoístas assumam o comando e imponham as suas regras da fama, do dinheiro e do poder. Quem disser fora do que eles acham é cortado, é marginalizado. Cai naquele 1% dos mais esclarecidos um pouco, que estão aí para ajudar a humanidade a melhorar. Os 10 mandamentos, que foram contrariados por Moisés assim que ele desceu do Monte Sinai. Matou em torno de 3.000 pessoas, mandou matar. E ele também participou da matança. Então os 10 mandamentos foram realmente de água abaixo, com o seu missionário. Jesus, com o Evangelho, trazendo a boa nova, também foi de água abaixo. Porque o que sobrou de Jesus, na peneira, foram só os interesses em ganhar dinheiro com ele e com o que ele deixou. Mas onde é que está aqui prevalecendo ou fazendo figura o cristianismo? Aonde? Em lugar nenhum, a não ser nas faixas e fantasias dos grandes templos e suntuosos templos, onde o próprio Jesus, se aqui viesse, não entraria, porque estaria desqualificado como um indivíduo crente, como um indivíduo temente a Deus, que Jesus não era coisíssima nenhuma, mas o próprio Jesus não teria ingresso nos templos, nos castelos e nos palácios que foram erguidos na terra para defender as suas ideias. Onde estão as ideias de Jesus? E onde também estão as ideias que foram concatenadas e coordenadas por Kardec? Então isso, não se assustem. Não usem isso para dizer, isso não serve, tá vendo? Tudo que é bom e bate num planeta de provas e expiações como esse, bate num mundo atrasado como esse, tudo que é bom vai ficar encostado. Ou vai ser explorado pelas beiradas, desde que dê vantagem a quem está no comando e na predominância planetária. Então, olha o esclarecimento da doutrina espírita. Não se turbem os vossos corações com isso. A recomendação é não se meter com isso, não se envolver com isso e não ser um igual à maioria predominante que está comprometida ainda com as coisas da matéria, do instinto e todas as paixões e defeitos que nós trazemos do outro lado. O alerta do Espiritismo fundamental é esse: conheça-te a ti mesmo, caia para dentro de si e vê no espelho da sua própria consciência onde é que você está ferindo a ética de um comportamento fraterno, amigo, solidário, de quem ama o próximo como a si mesmo e de quem quer perdoar, quem quer ser humilde e simples para ser fraterno e amigo. Caia para dentro e faça essa análise e comece a funcionar, se fiscalizando, se podando nos exageros. Aí nós estaremos vencendo a vida no planeta.
Agora, de um modo geral, no comando e no domínio, ele ainda vai continuar assim por muito tempo. Inclusive, enquanto ele for rochoso, enquanto ele for bruto, enquanto ele exigir reencarnações em corpos biologicamente organizados como nós, como os corpos humanos, sujeitos a câncer, osteoporose, Alzheimer, a mal de Parkinson, sujeito a hepatite, bronquite, estomatite, sujeito a todos esses problemas. Espírito superior vai vir para cá, para reencarnar aqui, para passar por isso? Não se iludam também os vossos corações com bobagem. Não pensem que os bons vão vir para cá e vão mandar os maus para onde? Para o mundo superior? Não, vai ter que ser para o inferior. E qual é o mundo inferior mais adequado para os maus ficarem? É esse mesmo. É reencarnando na Somália, reencarnando nos lugares mais ermos e abandonados ou poluídos ou destruídos da humanidade, da Terra, provocada essa poluição e destruição em grande parte pelo próprio homem, que vai vir sofrer as consequências da poluição que causou em encarnações anteriores, da corrupção que causou em encarnações anteriores. Ele vai curtir isso aonde? Um outro planeta igual a esse? Então é trocar 6 por meia dúzia, tirar daqui para botar em outro igual a esse. Tirar daqui para os superiores vir para cá, superior vai para mundo fluídico. Ou vocês acham que não? Superior vai para mundo onde tem que ter cerca elétrica nos muros, para os ladrões não pularem, não entrarem, não assaltarem, não matarem os superiores. Então isso não existe. Superior é outra coisa, é fino, é etéreo. Entre saco de lona e a seda pura, você vê uma grande diferença. Você não vai ensacar milho com saco de seda pura. Né? E você não vai fazer uma roupa belíssima, maravilhosa com o saco de lona. As coisas são adequadas. Simplesmente adequadas, naturalmente adequadas. Então olha a função do Terceira Revelação na TV: passar doutrina espírita. Ainda que nós não tenhamos, escreveram uma vez para cá, onde está escrito homossexual aqui? Meu querido, não está e nem precisa. Aqui não está escrito neutrino, aqui não está escrito bóson de Higgs, aqui não está escrito genoma, sobre o genoma humano, aqui não está escrito sobre DNA, uma série de coisas. Mas a doutrina aqui resolve todos esses problemas. Tem uma resposta única aqui que mata a charada universal, dizendo que tudo foi criado igual, do zero. E na 540 diz que do átomo ao arcanjo, ao espírito mais perfeito, da menor partícula da criação até a inteligência mais perfeita, que é do arcanjo, do puro, do sábio, absolutamente sábio, tudo se encadeia na natureza, isto é, na criação de Deus, não é só no planeta, na criação de Deus tudo se encadeia. E explicaram porque o arcanjo, a inteligência máxima que nós conhecemos, principiou pelo átomo. Essa resposta dos Espíritos para a questão 540, que está aqui no Livro dos Espíritos, encerra uma doutrina universal, teologicamente universal, em qualquer parte do universo, assim como a lei da gravidade será uma constante em qualquer parte do universo. Essa resposta que está aqui, do átomo ao arcanjo, porque o arcanjo principiou pelo átomo, encerra a teologia sábia, certa, perfeita e digna da inteligência suprema que é Deus em todos os universos. Porque tudo é a evolução da criação primária, elementar e básica, por suprema justiça de Deus. Vejam que maravilha, como diz a Valéria, e recebemos um e-mail ali que só disse assim: não é maravilha coisa nenhuma. Eu quero que vocês escrevam mais, não sejam tão simplórios. Isso é bobagem, isso está na Bíblia. Não, raciocine, sejam vocês mesmos. Não queiram fazer perguntas ou fazer censuras lendo o que alguém escreveu. Não, pense você, para você se libertar dos preconceitos predominantes aqui. Eu não digo que quando os espíritos vêm para cá, para reencarnar aqui, eles já, quando abrem os olhinhos aqui, já são orientados e já encontram o seguinte mundo: você tem que estudar, se formar, para você ser famoso, para você ter dinheiro, fama, poder. Bem-sucedido, né? Ser bem-sucedido. Então, vejam, quando nós, espíritos inferiores, egoístas, encarnamos aqui, quando abrimos os olhinhos,
a gente já vê que o nosso bercinho está cheio de badulaques, está cheio de almofadas, porque os nossos paizinhos, dentro do que eles podem, eles querem mostrar que nós nascemos com todo o conforto, toda a glória, e vão nos criar num mundo onde o sucesso, o bem-sucedido é o ter dinheiro. Num mundo onde as pessoas não vão se dedicar aos estudos, ao conhecimento, com honrosas exceções do 1% que eu falo, não vão se dedicar aos conhecimentos pelo ideal de servir, de ser útil, de fazer uma diferença na sociedade. Não. Vão estudar e se aperfeiçoar e se esmerar naquilo que dá dinheiro, o maior salário, a maior rentabilidade. E, no entanto, tivemos Steve Jobs, que morreu agora esses dias, o dono da Apple, o criador, o inventor, o homem que revolucionou o mundo sozinho, vejam bem, sozinho. Tanto que quando a Apple parece que o mandou embora, ele falou, foi muito bom que mandou embora, ele explodiu o doutorado, depois teve que voltar e fez aquilo a maior empresa, a empresa mais valiosa do mundo, feita por um homem que foi hippie, abandonado pela família, não tinha nenhuma pretensão de vaidade, de orgulho, de mandar em ninguém. Não tinha. Como um dos outros homens mais ricos do mundo, Bill Gates também, saiu do nada, saiu do anonimato, de repente se torna um mais rico e poderoso, quer dizer, rico do mundo. Poderoso não, porque não encaixou no comando e no mando. Mas veja, e pessoas simples. Conhecem Bill Gates? Conhecem a mulher dele? Já viram qual o orgulho e a ostentação deles? Bill Gates destinou 20 bilhões de dólares para instituições na África para cuidar de crianças, de pessoas com AIDS, com vírus HIV, e se aposentou agora dos negócios para cuidar só disso. Então vejam, são pessoas praticamente anônimas. Steve Jobs, o uniforme dele, uma calça jeans, uma camisa preta e um tênis no pé. São exemplos, não são? São pessoas inteligentíssimas, espertíssimas. Deus que lhe deu o dom? Claro, incompatível até. Achar que Deus deu um dom para Steve Jobs, por exemplo, e o matou com 56 anos, permitiu que ele morresse com 56 anos, não faz sentido. Aí vem a doutrina espírita ensinar o que é dom. É a conquista que o espírito adquiriu em outras vidas. Sim, mas Steve Jobs trouxe informações que o mundo não tinha. Trouxe dele como espírito conquistado em outros mundos habitados. Doutrina espírita. Pluralidade dos mundos habitados. De onde trouxe Bill Gates toda a sua capacitação, se no mundo não tem? Trouxe de outros mundos. Albert Einstein trouxe de onde? Sócrates trouxe de onde? Platão trouxe de onde? Todos os grandes vultos da humanidade trouxeram de onde se a humanidade não tinha? Foi Deus que os fez inteligentes? Uma injustiça conosco, que nos fez ignorantes, nos fez com tantas dificuldades de aprendizado. Por que teria? Se Deus tem essa técnica de dar dons bons para alguns, por que não deu para toda a humanidade? Está mal intencionado com a gente? Raciocínio. Com essas colocações e reflexões que eu faço aqui, eu tenho mudado muita cabeça. Pessoas me encontram na rua e dizem, olha, estava para mim tudo perdido. Depois que eu comecei a te assistir, as coisas mudaram. Pessoas simples e pessoas intelectualizadas. Eu encontro com pessoas intelectualizadas, com doutores, encontro com pessoas do povo, pessoas simples. Como há poucos dias um porteiro de um edifício veio falar comigo. Isso mudou a minha vida, inclusive foi vítima da tragédia. O seu programa mudou. Não sou eu, Zé Mané. É a articulação que eu faço aqui nesse programa com a doutrina espírita pura. A doutrina espírita liberta as consciências, ilumina e esclarece o espírito. É inútil, tolice e bobagem e é um desserviço ao espiritismo fundar organizações e chapuletar lá centro espírita isso ou aquilo e ficar fazendo enxovalzinho e ficar dando leitinho e ficar... Não pensem que lá o centro onde nós somos diretores abandona os que estão com fome ou com sede, não. Ao contrário, somos treinados aonde quer que nós estejamos, com fundamento na doutrina espírita pura, somos treinados aonde quer que nós estejamos e estarmos fazendo a nossa parte. Desde a hora de votar, não votar nos pilantras, nos fichas sujas, nós somos treinados a isso, como para socorrer os nossos vizinhos,
aqueles que nós sabemos que lá no morro ou lá onde quer que estejam passando por dificuldades. Não institucionalizamos no centro o departamento da fé, o departamento da caridade, do amor. Isso é hipocrisia, isso não funciona. Até a Igreja Católica tem uma ramificação que detectou isso, tirando os exageros da autoflagelação, que dizem que tem, outros dizem que não tem. Grandes homens participam da Opus Dei. Tem essa filosofia, ser cristão, católico, no mundo. E não dentro das igrejas, dentro dos templos. Então esse treinamento, não pensem, por exemplo, que quando nós falamos que a doutrina transforma e reforma o mundo, nós estamos rejeitando a solidariedade, a assistência social. Até porque a assistência social não deva ser confundido com caridade. Não façam essa confusão. Tem muita gente aí enganada em organizações que são desonestas, mas tem uma estampa e um rótulo de caridade. Não existe caridade onde não haja honestidade. Honestidade é um princípio básico e fundamental. Se não tem honestidade, não adianta pintar o resto, porque está podre, as bases estão podres. Castelo construído em cima de areia na beira da praia, de um mar revolto. Não dura, vai de água abaixo, vai desmoronar e vai ser destruído. Então, o fundamento básico, elementar para a caridade é a honestidade. E para que não se seja iludido e se diga depois, eu fui atrás dos outros, cada um é responsável por si. Quem tem que observar isso é você, sou eu, em causas próprias. E não ir no embalo do povo, no embalo dos irmãos, porque os irmãos estão indo. Então a exortação da doutrina espírita, que nós passamos aqui em tese durante o programa todo. Esse programa aqui não perde um minuto em anunciar coisa nenhuma, a não ser nossos patrocinadores, que aí são os que nos garantem no ar, mas que não fazem nem questão disso. Nossos patrocinadores não são patrocinadores para ganhar clientes, para fazer a propaganda deles, não. Até porque alguns não têm nem nada a ver a propaganda que fazem com o que eles fazem na realidade. Mas eles fazem isso porque eles sentem o valor de transmitir a doutrina espírita. Então aqui nós não perdemos um minuto passando o endereço da onde nós vamos dar uma festa hoje, passando o endereço para vocês irem lá para serem sócios, passando o endereço para vocês irem lá que vocês vão ser curados, você é convidado especial, coisíssima nenhuma. Aliás, não se iludam com promoções e eventos que se intitulem de espíritas. Espírita é só quem conhece Livro dos Espíritos. Espírita é quem está estudando, analisando, entendendo isso e sendo inteligente na arte de transformar a sociedade. Esse é o espírita. Não embarquem os bobos naquela de que conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para corrigir suas más tendências, suas más inclinações. Não se iludam com essa bobagem que muitos aí decoram e jogam isso, o verdadeiro espírita. Se você simplesmente tomar por aí, pelos que lutam contra as suas inferioridades, se esforçam pela transformação, fazem a transformação moral e se esforçam para vencer as suas más paixões, que é a definição de espírita que está aqui, cuidado, porque aí vocês estarão dizendo que Madre Teresa de Calcutá então foi espírita, porque ela se transformava moralmente e lutava para vencer as suas paixões. Irmã Dulce também foi espírita. Uma série, Martin Luther King também foi espírita. Gandhi também foi espírita. Não, vejam, isso é a prática da caridade, fora da qual não há salvação, mas não ser espírita. Conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para vencer suas más inclinações e pela sua transformação moral, mas que haja como espírita. Aí ele vai ser caracterizado como verdadeiro espírita. Então, o espiritismo está aqui sendo apresentado com pureza, em grau superior. Não perdemos um minuto. Quem acha que nós repetimos muitas coisas, lembrem que o Pai Nosso é repetido desde que Jesus pronunciou e não fez efeito até hoje. Precisa ser repetido, analisado e praticado, convertido, transformado. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido? Eu pergunto, nós temos perdoado a ofensa? Quem tem perdoado? Se vigie, se policie e perdoe. Porque Jesus sabiamente disse isso.
perdoai as nossas, na medida que nós tenhamos perdoado aqueles que nos ofendem. Lavou as mãos em relação a nós. É problema nosso. Nós vamos ser perdoados, termos chance de renovação, à medida que nós dermos essas chances para o nosso semelhante. Nós vamos ser atendidos ou envolvidos pelos beneplácitos da paz, da harmonia, da alegria e da felicidade duradoura, com base na simplicidade e na humildade, se nós conquistarmos a simplicidade e a humildade. Senão nós não vamos ter. Então, programa Puro Doutrina Espírita. E para que os senhores que estão assistindo pela primeira vez saibam, nós estamos há mais de 8 anos no ar pedindo contestação e não tivemos nenhuma até hoje. Nenhuma até hoje. Principalmente e particularmente em termos doutrinários. Em termos doutrinários. Então, aqueles que atrapalham o espiritismo se intitulando de espírita e denigrem isso, estão cometendo um grande desatino e um mal para a humanidade. Estão fazendo no Brasil o que já fizeram na França os seguidores de Kardec, que logo após Kardec ter desencarnado em 1869, deixaram que o espiritismo lá chegasse praticamente a zero. E por que as grandes doutrinas vão a zero? Ou então são manipuladas para ganhar dinheiro, fama e poder. Por quê? Porque a predominância do planeta é inferior. E os inferiores não querem nada bom, nada superior. Quando é que passa a reforma política no Congresso? Quando passa? A reforma para moralizar o Congresso? Não passa. Porque quem vai votar nelas são os próprios imorais. São os próprios crápulas que se valem da desonestidade e da corrupção para prejudicar os seus irmãos e a humanidade. Quando é que eles vão mudar? Então mudemos nós. Se nós não podemos mudar o mundo e o universo, mudemos nós. Aliás, a nossa missão é mudar a nós mesmos. Não é mudar os outros, é mudar a nós mesmos. O que nós estamos aqui fazendo é uma propaganda de um mecanismo de mudança que parte da inteligência, do conhecimento verdadeiro e puro. Coloquem-se no lugar de Deus, que vocês vão eliminar todas as religiões que estão ao redor. O Deus das religiões é pior do que você. É só você se colocar no lugar de Deus que você vai ver que você faria muito melhor. Como eu disse, se Deus criou Steve Jobs numa única vida, se Deus então foi capaz de criar um Bill Gates numa única vida com essas duas capacidades, Deus tem a fórmula da capacidade. À luz de uma única vida, me expliquem, escrevam para cá. À luz de uma única vida, por que Deus não aplicou esse mecanismo, esse processo, essa forma que ele tem da inteligência e do bem, como de Madre Teresa de Calcutá, irmã Dulce? Por que ele não aplicou essa mesma forma para todos nós? E ao invés de fazer um mundo infernal desse, ele fizesse um mundo de paz, de amor, para glorificá-lo, não é isso que as igrejas dizem? Expliquem à luz de uma única vida. Expliquem. Pois bem, ponto de partida para a libertação de qualquer indivíduo é entender a reencarnação e saber que Deus é justo. O dom não é Deus que dá, é o Espírito que conquista. E se não conquistou neste planeta, conquistou em bilhões de planetas por aí afora. Sabe quantos planetas, só planetas, o grande astrônomo Carl Sagan, que foi um cientista extraordinário, autor daquela série Cosmos, sabe quantos planetas o Carl Sagan calculou no universo? 10 bilhões de trilhões de planetas. Façam as contas aí. 10 bilhões de trilhões de planetas. Façam as contas aí. 10 bilhões de trilhões de planetas. Façam as contas aí. Você fala, pô, mas vai recapedir? Façam as contas aí. E aí me escrevam para cá dizendo por que só esse micróbio, esse átomo no universo é o objeto da infernização de Deus. Prende Deus aqui cuidando do capeta, do diabo e tentando salvar uns, tirar outros, jogar pedra nos para eliminar, para salvar os outros. Não está na época, queridos, na época do Steve Jobs, ele não fica triste em ver isso. Na época da tecnologia mais avançada que nós já conseguimos conquistar na Terra, não está na época de pensar diferente e mudar o planeta? Ou vamos deixá-lo destruir primeiro para subir numa montanha e ficar esperando a carruagem da arrebatação para nos levar para o céu? Os puxa-sacos das igrejas todos para o céu, os outros todos para o inferno, filhos do mesmo Criador que vai vir aqui buscar essa turma.
Não está na época de pensar um pouco diferente, de Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve? Já não está? Quem acha que não, continue. Quem acha que não, continue. Eu tenho certeza que quando eu nasci, quando eu era garoto, medo de mula sem cabeça e bicho-papão era geral. Medo de lobisomem, então, nem falar. Isso quando eu tinha aí 15, 20 anos, lá vão 50... Não, 40. nem tanto. Mas vejam, na década de 50, medo de mula sem cabeça e lobisomem era geral. Lá por perto de casa, quando os pais queriam puxar os filhos para dentro, 7 horas da noite, 7h30, 6, 8 horas no máximo, era só uma mãe daquelas dar um alarme, dizer, olha, parece que vira um negócio aí de madrugada. Os cachorros estavam latindo muito. Aí dona fulana, dona Zarica olhou pela veneziana e viu um negócio, pronto. A molecada toda, 7 horas da noite, dentro de casa, na cama já para dormir. Fale isso com os seus filhos. Então não está havendo uma mudança. Aí vamos continuar acreditando em Deus, na história do bicho-papão, universo, 10 bilhões de trilhões, façam aí as contas, já fizeram? Pois muito bem, a ciência diz isso. E Carl Sagan é modesto em dizer isso. Porque cientistas australianos, e isso eu trouxe aqui, foi publicado no jornal da Igreja Universal. Eu trouxe aqui e mostrei. Cientistas australianos já têm um trabalho realizado em que provam 70 septilhões de estrelas no universo conhecido. O universo foi capaz de ser detectado pelos telescópios e pelas pesquisas científicas da Terra. 70 septilhões de estrelas. Coloquem aí 5 planetas em cada estrela e multipliquem por 70 septilhões e digam quanto dá. E aí acreditem que só a Terra é habitada. Que Steve Jobs, por exemplo, foi um dom que Deus deu para ele. Deus tem a fórmula. Então por que não deu para mim e para você? Por que não deu para todos que habitam aqui? Por que não deu o dom da paz, do amor, que deu a irmã Dulce, Teresa de Calcutá, que deu a Martin Luther King, que deu a Mahatma Gandhi? Por quê? Não deu a paz desses sábios para todos. Ele tem a fórmula, não tem? Ou não foi ele que criou Steve Jobs? Ou não foi ele que criou Carl Sagan? Ou não foi ele que criou Sócrates? Ou não foi ele que criou Gandhi, hein? Raciocínio por conta própria. E se você se colocar no lugar de Deus, você elimina todos os deuses pregados pelas religiões aí fora. E você vai chegar à conclusão que você não precisa ir atrás de igreja para entender Deus. Você no lugar dele faria melhor? Então ele é melhor ainda do que você faria. Por que então é assim? Porque esse é um planeta de passagem. Esse não é um planeta final nem o original. Deus não cria para botar aqui. A criação de Deus no infinito está destinada a evoluir e a progredir, a se intelectualizar, se moralizar e ser sábia e santa. Isso aqui é um percurso de passagem. Isso aqui é um caminhar da humanidade, caminhar das inteligências. Nós estamos aqui de passagem. Steve Jobs foi, talvez, para outros planetas dar uma arrancada lá. Como os egípcios antigos vieram aqui para dar uma arrancada aqui. Como os maias, os astecas e os incas vieram aqui para dar uma arrancada aqui. Espíritos de outros mundos, intelectualmente mais avançados, que vocês poderiam pensar, mas eles foram cruéis, foram. E vieram para aqui como punição. O mundo onde eles estavam já não dava mais para eles. Eles eram muito inteligentes, mas pouco moralizados. Então vieram para cá, para pegar dificuldades daqui, mas para com sua inteligência dar um empurrão nisso que está aqui. Mas já foram embora. Onde estão os egípcios daquela época? Onde estão os maias, os astecas e os incas daquela época? Já foram embora, continuando a sua saga de evolução pelo universo afora. Os que raciocinam e pensam, não estão acompanhando? E os que estão equivocados? Não vale a pena pensar? Vocês acham que eu, Zé Mané, vou ganhar o que com isso? Em vocês pensarem por conta própria. Eu vou ganhar o quê? Eu vou ser eleito para quê? Eu vou ser seguido por quem? Eu vou ganhar dinheiro aonde? Nada. Vocês não têm número de conta, não têm endereço, não vão me procurar, não vão coisíssima nenhuma. Estamos passando para vocês esta maravilha que está aqui, que é sim maravilha. Encara a ciência, está de acordo com as descobertas científicas, está de acordo com a ética e a moral cristã. O espiritismo está na frente, está de acordo com a moral e a ética cristã, porque quem trouxe a moral e a ética cristã foi Jesus. E Jesus, segundo está aqui no Espiritismo, foi o espírito mais perfeito que aqui já esteve, que no planeta já esteve.
vindo de outros mundos, de outros universos. Evolução já feita, quando chegou aqui, já era o mestre. Não precisou. Como chega um médico numa cidade de roça, onde todo mundo é analfabeto, o médico, meu Deus, como pode ser? Sim, ele se formou em outras cidades, em outros países, quem sabe? Então ele já chegou médico ali, já chegou formado. Ele não chegou ali naquela cidadezinha de roça para aprender nada. Ele chegou para socorrer, para salvar o sofrimento daquelas pessoas, para dar os medicamentos. Da mesma forma, Jesus veio aqui. Veio aqui já formado de outros universos, de outros mundos. Observem, pensem e façam aquelas contas e cheguem à conclusão. Vocês, como deuses, criariam 10 bilhões de trilhões de planetas com a intenção de habitar um deles? Isso tem algum sentido, alguma lógica? E vocês têm medo de quem em pensar por conta própria e decidir a vida? Mudar de rumo. Vocês têm medo de quem? O pastor? O padre? O espírita? O guru? Quem? Ninguém. Tem que ter só da consciência. Porque na hora que vocês estiverem morrendo em cima da cama, vocês vão estar sozinhos. Só vocês e vocês mesmos. Vocês ainda vão ver as pessoas chegarem em volta e falar assim: ah, ele vai melhorar, Deus é grande, ele está tão bem hoje. Mentira pura. Você está nas últimas. Você já está amarelo e seco. Você não dura mais 30 dias ou 30 horas. Mas você ainda vai escutar o pessoal em volta falando assim: tenha fé em Deus, ele vai melhorar. Olha, ele está melhor. Ontem eu estive aqui, ele estava piorzinho. Hoje ele está tão melhorzinho. Nada. Eles estão falando aquilo só para te consolar. Mas você que está ali sabe que eles estão mentindo. Você sabe que eles estão sendo gentis, que eles estão querendo ser caridosos sem saber como. Mas você está partindo sozinho. Você não vai nem perguntar para a mulher, ou para a mãe, ou para a filha, ou para o pai: onde está o cartão de crédito do Banco of Boston? Onde está do Citibank? Onde é que está? Onde é o certificado das barras de ouro? Onde é que estão mesmo depositados? Cadê o certificado? Você não vai mais estar querendo saber disso. Você já vai estar ali no seu último momento, você e você. E aí eu te pergunto, vai chamar a igreja toda para vir te salvar ali? É você e você. Então não se perca. Não perca tempo aqui querendo dinheiro, fama e poder. Você num deserto com 10 quilos de ouro ao seu lado, você morre por um copo d'água, morre de sede. Com 10 quilos ou 1 tonelada de ouro puro do seu lado, o que você precisa ali? É de um copo d'água. Pois bem, nós aqui estamos precisando do conhecimento, da sabedoria, da verdade. Não verdade escrita, verdade de Deus, que vai te consolar pela razão, pela inteligência. Você vai ter certeza naquilo, porque você é inteligente e Deus muito mais, e as suas leis muito mais. Logo você vai se convencer, ter certeza pelo raciocínio, pela inteligência. Então não nos iludamos com as coisas do mundo. Não nos iludamos querendo ser importantes. São só 80 aninhos, 90 aninhos, no máximo 100 aninhos. Não nos iludamos. Ou 56, como Steve Jobs. Um gênio daquele. 56 cumpriu a missão dele. Cumpriu a tarefa dele nesta vida. Vai continuar para ser um Espírito Santo perfeito, como todos nós, vocês, todos nós vamos ser. Dá ou não dá para pensar nisso? Vale ou não vale a pena pensar? Livro dos Espíritos. Cuidado com os eventos que chamam de espírita, porque muitas vezes denigrem isso. Conhecer Espiritismo só, Livro dos Espíritos. Aí vocês vão começar a descobrir as notas de 100 escritas com C cedilha. Vocês vão ver que se está escrito com C cedilha, larga para lá porque é falso. Não percam tempo em analisar, como eu sempre digo, a marca d'água, ver se a textura do papel. Nada. Escreveram 100 na falsificação, mas puseram cedilha no C. É raro. Então está na cara, não precisa analisar mais nada. Vocês conhecendo isso, vocês vão começar a perceber a cedilha do C naquilo tudo que está escrito por aí como espírita e como cristão. Valéria Cristina. Eu vou terminar aqui lendo um e-mail da Inara Torres, aliás, 2. Ela diz o seguinte: boa tarde, realmente estou feliz de achar pessoas maravilhosas que realmente estudam o Espiritismo à luz das obras de Allan Kardec de um modo simples e com bastante exemplos, já que temos nossa mente ainda limitada, mas ainda temos a nossa mente limitada.
Ainda bem que existem pessoas como vocês, obrigada. E ela ainda diz aqui, ó, olá, sabe que no meu centro espírita tem que fazer questionários e provas para passar, para as pessoas serem capazes de se provar espíritas, e ela diz, ainda bem que descobri vocês agora, me sinto amparada. Então, sim, mas olha só, o exemplo aqui eu vou entrar Inara. nesse dela aqui. Se fizer uma questão nos centros espíritas, uma única pergunta, Chico Xavier foi um médium espírita ou católico? Se escreverem lá espírita, 0, é reprovado. Se escreverem católico, 100, nota 10, aprovado. Isso é uma única questão. Que esse curso superior de espiritismo que vem por aí, está sendo anunciado, todo mundo acha, agora sim, agora a salvação chegou. É balela, é C cedilha. A cedilha já está lá. Pergunta para eles se eles vão apresentar Chico Xavier como espírita. Apresentaram, na apresentação do tal programa, já dizem lá, o maior médium espírita do Brasil. Pura mentira. Eu tenho umas coisitas para mostrar do pobre Chico aqui, só para desmistificar essas coisas e as pessoas se convencerem. Se quiserem ser enganados, sejam. Mas não é por culpa nossa. Nós estamos fazendo a nossa parte, estamos chamando a atenção. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já. Retornamos e estamos aqui com o seguinte questionamento, Zé Manuel. Por que em mais de 8 anos aqui do programa Terceira Revelação, a gente enfatiza tanto essa necessidade de se conhecer o Espiritismo através da codificação de Allan Kardec? Valéria Cristine, é porque o Espiritismo só faz efeito se ele for seguido, conhecido e praticado, como ele está no Livro dos Espíritos. Se ele for seguido pelo que está escrito aí fora com o nome de espírita, aí o pessoal está perdido. Fica todo mundo no mesmo saco. Aí, tanto faz ser um bandista, candomblessista, católico, ateu, budista, mistura essa porcaria. Perdão, porcaria, retiro a porcaria. Mistura isso tudo aí e vai dar no que deu. Aliás, eu peço até desculpas também por outras coisas, às vezes, que a gente pode falar no acalorado da emoção, que esse programa é feito ao vivo, sem retoque. Isso aqui não é armado depois para apresentar para vocês. É feito com sinceridade, com honestidade. O que nós errarmos aqui, nós pedimos desculpa, nós voltamos atrás. O que nós nos equivocarmos, como tem muita gente que gosta de chamar erro de equívoco, para aliviar a coisa, igual chamar morte de falecimento, mas é tudo a mesma coisa, é porque isso é feito ao vivo. Aqui não tem retoques. A gente não faz para depois assistir ver se ficou bom ou não. Ficou bom ou não ficou bom, está no ar. É sinceridade, honestidade, independência e coragem de fazer isso, que é o que as pessoas têm que ter coragem, principalmente o povo todo jogado no movimento espírita. Tem que ter a coragem de romper com a desonestidade. Sob pena de serem cúmplices com essa desonestidade. E nós, felizmente, temos tido organizações que estão se baseando nisso. No Noroeste Fluminense aqui, nós temos pessoas que já estão preocupadas com isso, porque são pessoas honestas. Mas os honestos têm que cair em si e tomar atitude, porque simplesmente se aparentar honesto não basta, não é? Então a gente, voltando aqui, a gente realmente tem que ter esse compromisso que a gente tem aqui, porque realmente, como eu disse aqui no começo, muita confusão com esse negócio, sobre tudo isso, o que é espiritismo, o que é... Então a gente está aqui realmente com esse objetivo. Estudar espiritismo é através das obras básicas. É claro que tem toda aí uma literatura de não, mas não é espírita, mas tem que se observar com muita cautela, porque a grande maioria delas apresenta equívocos que são totalmente contrários e que vão aqui coisas realmente assim que não precisam nem estar muito camufladas, não, coisas explícitas que estão aí realmente adulterando a doutrina espírita. Aqui na cidade de Friburgo, em todo o estado, em todo o Brasil, tem os chamados mês do livro espírita, feira do livro espírita, porque todos os centros filiados à Federação Espírita Brasileira são franquias da federação. E só interessa para a federação se esses centros promoverem a fanatização das pessoas que eles procuram. Leiam livros, Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira, leiam livros psicografados, porque isso dá muito dinheiro para eles. Eles ganham milhões com isso. É nisso que eles fizeram o império e que eles fazem o comando do jeito que eles bem entendem. Então, aqui em Friburgo, agora vai começar mais um mês do livro espírita, livro espiritualista, livro espírita, ali só a codificação, que aliás, às vezes vocês têm até dificuldade de encontrar lá para comprar. Tem livro de tudo quanto é título, de tudo quanto é jeito. Vamos ver até se não tem aquela excrescência lá de que Chico Xavier foi reencarnação de Kardec, que nós devemos falar aí hoje ou amanhã. Hoje não sei se vai dar tempo, mas vamos até encontrar tudo isso.
Porque são franquias da federação, mas não são espíritas, são espiritualistas. Feira de livro espiritualista. Tire essa palavra espírita se quiserem verdadeiramente significar quem conhece a doutrina espírita. Essa doutrina abandonada na França, como foi abandonado o cristianismo no Oriente, como foi abandonado e deturpadas foram as religiões em todos os continentes, foi lá apagada na França a doutrina espírita e é deturpada aqui no Brasil. Não pense que é o país mais espírita do mundo. Não. É espiritualista, onde vira um saco de gato. Mexeu com o espírito, acreditou em reencarnação, visitou, conheceu o livro Chico Xavier, ou leu um livro psicografado por ele, se diz espírita. Mas se benze quando passa na frente da igreja, usa cruz no peito, figa de pendurada no braço, e vai, e vamos que vamos. Por isso que o mundo está do jeito que está. Dá para entender ou não dá para entender? Todo mundo sabe que não deve beber, mas todo mundo bebe, a maioria, uma grande parte. Faz mal, fuma. Muita gente sabe que não deve fumar, mas fuma. Por quê? Não estão convencidos. Vai, Valéria. Bom, e por que além do Centro Espírita Friburguense, aqui em Nova Friburgo, é tão difícil encontrar um centro que siga fielmente as bases da codificação? É porque isso aí tem que ter coragem e independência para fazer isso. Você tem que assumir, tem que estudar a codificação. Leiam lá, Missão dos Espíritas, e assumir. Leiam lá no Livro dos Médios, que são espíritos superiores, que são espíritos bem intencionados. Se você estudar no Livro dos Médios, eliminam todos esses farsantes que estão aí, tidos como mentores, e até pior ainda, tidos como parte da codificação. Vocês vão eliminar isso tudo. Não precisa ser paranormal para chegar a essa conclusão. Quem estuda Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns, elimina todo esse movimento que está aí. Acaba com isso. Então precisa ter coragem. O Centro Espírita Friburguense teve essa coragem, tem essa coragem. Por isso é marginalizado do movimento. Vai lá, tem outras perguntas aqui interessantes. Tem uma telespectadora, ela nos questionou de porquê do Centro Espírita Friburguense não ser citado num programa de TV aí do movimento espírita. E por que isso? Eu soube que houve uma apresentação num programa aqui em Friburgo, do Movimento Espírita, do 8º Conselho Estadual de Unificação. Houve um programa em que lá teve uma pessoa que falou, um historiador, um homem conhecido de todo o movimento, e que falou dos centros espíritas de Friburgo. Segundo a telespectadora, envolveu até centro de Umbanda como espírita. Centro que não segue as normas do espiritismo. E até isso foi incluído. E não falou no Centro Espírita Friburguense. Ora, não falar em Centro Espírita Friburguense, em Friburgo, como sendo uma instituição mãe de quase todas as outras, é como falar do descobrimento do Brasil sem falar nos portugueses, omitindo a vinda dos portugueses. Então isso aí soa até ridículo. Mas é preconceito. Eles quiserem eliminar o Centro Espírita Friburguense, que é um centro honesto. Eliminaram. É maldade, é preconceito, é política de segregação. Centro Espírita Friburguense fundou o Abrigo Amor a Jesus, fundou a Casa das Meninas. Centro Espírita Friburguense fundou o Laje Lar Abrigo Amor a Jesus, que hoje está lá com eles comandando e fazendo o que não devem. E nós já denunciamos, e isso está no Ministério Público, Inquérito Civil número 50 de 2009, quem quiser vá lá ver, e nós estamos deixando que as autoridades resolvam o mau uso daquilo lá. Disseram também que o historiador que falou sobre o assunto disse que um centro aqui que é meio misturado de Umbanda com tudo isso que nós falamos aqui, e que foi fazer uma sede lá dentro do terreno da prefeitura onde está o abrigo, e isso é proibido, por isso nós denunciamos. Ele, citando lá o centro, falou que ele está instalado perto do abrigo. Não está perto, não. E vocês sabem que não é perto. Isso é uma maneira de pintar a pílula. Isso é uma maneira de se acumpliciar com a desonestidade. Não está perto, não. Está lá dentro, é ilegal e imoral, foi denunciado. Todos vocês sabem e ficaram cúmplices e contra o friburguense. Numa relação de instituições espíritas de Friburgo, omitem o Centro Espírita Friburguense e inclui até centro de Umbanda. Vejam bem, isso não nos importa.
Nós não queremos ser a estrela ou o salvador, mas somos espíritas verdadeiros. Lá no Centro Espírita Friburguense, que fica no centro da cidade, é uma obra linda, um prédio antigo, renovado, está lá uma tabuleta, fidelidade à codificação de Allan Kardec, que é o que eles não têm. Então isso é preconceito. A campanha do quilo, que foi também, dizem, muito honrada e glorificada nesse programa que eles fizeram recentemente agora, ela passa pelas ruas da cidade arrecadando para os abrigados lá. Quando nós fomos dirigentes de lá, tínhamos mais de 100 internos idosos e tínhamos 17 funcionários. Hoje tem 80 e tem parece que 50 e poucos funcionários. Eu não sei como é que está a coisa lá, mas vejam, cara, o trabalho é muito diferente, sim. E nossa, era honesto e certo. Qualquer denúncia nós apurávamos e explicávamos para a sociedade o que tinha havido. Pois muito bem, essa campanha do quilo, no primeiro domingo do mês, passa na minha região, no meu bairro, passa na minha rua. Eles não batem no meu portão, eles não apanham na minha casa. Nós sempre fizemos parte disso, integrantes disso. Eles não batem no meu portão, porque o Zé Manel é o anticristo. O Zé Manel pode envenenar 1 quilo de feijão e mandar para lá e matar todos os idosos. Não passam na minha casa. Há uns 4 meses, mais ou menos atrás, ou 5, passou e tocou o meu interfone, sem saber. Joel Hertal. Estou falando o nome, porque estudou comigo, trabalhou no banco comigo, hoje ele é perito, é engenheiro, perito da justiça, ajuda nos processos do judiciário. Joel Hertal. Quando ele me viu, eu aí fui lá entregar, fazer um donativo, que nós já fazíamos nas compras normais do mês, o donativo para a campanha do quilo. Ele bateu, me abraçou, eu abracei, falei, pô, que bonito, fiquei feliz de ver o Joel ali. O Joel não sabia, era a primeira vez que ele fazia a campanha do quilo, e no meu setor ele passando em todas as casas, de todos os mortais, todas as casas. Então ele bateu na minha casa. Eu dei um abraço nele, fiz o donativo, elogiei, muito bem e tal. Nunca mais passou. E ele também parou. Não sei se foi expulso da campanha ou se selecionaram ele. Não passam. Então é preconceito, isso é coisa mesquinha. Isso é coisa de quem não é nem evangélico. Os evangélicos passam lá em casa, me dão uns papeizinhos, eles sabem que eu não sou espírita, que eu não sou evangélico, que eu não faço parte da igreja, mas eu aceito com todo carinho, leio, às vezes comento com eles. Agora os espíritas, entre aspas, não. Então isso é preconceito. Falar de espiritismo em Friburgo, na região, e não citar o Centro Espírita Friburguense, é como falar do descobrimento do Brasil sem falar em Pedro Álvares Cabral e sem falar nos portugueses. É se tornar ridículos. Prestem atenção, sejam honestos, honrados, assumam como nós aqui assumimos. Eu falo, cito os nomes, assino e denuncio. Boto no jornal essa denúncia contra o Lar Amigo Amor Jesus que nós temos, por inadequação no uso daquilo lá, estão usando aquilo lá inadequadamente para implantar religião lá dentro, e isso nós nunca deixamos, e nós proibimos no estatuto que eles reformaram. Isso está no jornal, A Voz da Serra. Nós temos um comunicado público, nós fazemos direito, escrevemos, assinamos e respondemos pelo que nós fazemos. É assim que deve ser ou não? Ou não? Bom, a gente já está terminando o programa e eu vou terminar aqui lendo um e-mail que nós recebemos aqui do Francisco Cury, que transcreve um pedacinho aqui de um livro do Herculano Pires, né? A Hora H do Espiritismo, o Mistério do Bem e do Mal. O seguinte, que Herculano diz: o trabalho real que teria de ser feito, ninguém faz, por falta de capacidade e excesso de preguiça mental. E quando alguém resolve fazer alguma coisa no desenvolvimento consciente, respeitoso da obra fundamental de Kardec, nas bases da cultura atual, as escolinhas ou igrejinhas dos falsos iluminados se conjugam na repulsa ao trabalho cultural em defesa da cômoda ignorância em que podem semear as suas tolices e cultivar as suas pretensões vaidosas. Vale mais para a maioria dos adeptos a suposta descoberta de novos métodos de passes e curas miraculosas do que um estudo sério e esclarecedor da própria estrutura da doutrina e da sua posição cultural. Quem foi que mandou o e-mail? Foi o Francisco Cury. Através do e YouTube. Qual a data do e-mail? Ele mandou dia 2 de outubro. Então é fresquinho. Isso dia 2 de outubro de 2011. Não. Nós não estamos tirando do fundo do baú. Não, claro que não. Isso aqui está aqui, ó. J. Herculano Pires, que foi um espírita muito consciente em relação a isso. Tradutor. Então fica aí, para quem quiser, né? E aquela história, para bom entendedor, pingo é letra. Tem dito. E uma imagem vale mais que 1000 palavras, como diz Com Amor, o programa Com Amor aqui. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês e até
até a próxima. Muito obrigado, um beijo para todos vocês. Assistam tudo, leiam tudo, se interessem por tudo e tirem as conclusões, porque a verdade está no meio de tudo isso. A verdade não é burra, é de Deus, suprema inteligência. Então façam isso, porque aí nós estaremos nos libertando da própria ignorância. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus nos abençoe a todos, continue, os internautas divulguem. E um beijo para todos vocês. Até a e próxima. Você também.